Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É uma graça, a bênção de Deus, podermos todos os dias caminharmos sobre a luz da sua palavra. Senhor, a tua palavra é luz para os meus passos. Ela que conduz o meu caminhar, direciona o meu viver. Nós nos colocamos na presença do Senhor, nosso Deus, Padre invocando o Roger, seu com nome Bíblia santo, nas mãos, poderoso caminha sobre em nós, direção à quadro pedindo a de sua Jesus. graça, a sua bênção, a sua luz e a sua proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde nosso auxílio, Senhor. Vinde, Senhor, apressa-nos em socorrer-nos com a luz do Teu Espírito Santo, com a Tua graça que faz nova todas as coisas, para que nós, Senhor, Teus servos, possamos meditar a Tua palavra e ela possa alimentar nossa vida, nossa espiritualidade, o nosso modo de ser e viver, porque nós queremos a cada dia fazer a Tua vontade. Ao Teu nome o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Padre caminha em direção à mesa redonda com copo de água e crucifixo, senta-se em cadeira vermelha e pega a caneta. Meus irmãos e minhas irmãs, na graça de meditarmos a palavra do Senhor nosso Deus, a Bíblia aberta, o coração escancarado, ao seu lado esteja aí também o seu caderno com a sua caneta, para juntos irmos meditando a palavra de Deus. Sabe, às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas é complicado fazer estudo da Bíblia. Não. Basta querer. Com simplicidade, com humildade, mas tem que ter dedicação, tem que ter aplicação. Tem que a cada dia abrir o coração, tem que aquebrantar a vontade e se inclinar sobre a palavra e deixar que ela, na simplicidade do texto, fale a nossa alma. Segundo livro de Reis, capítulo número 13. No 23º ano de Joás, filho de Ocosias, rei de Judá, começou a reinar sobre Israel. Veja, nós estamos falando lá em Israel agora. No caso aqui é o reinado do norte, sempre é bom lembrar isso. E o reinado do sul, que corresponde a Judá. Então, no reinado do norte, Israel, capital Samaria. Lembrando que no reino do sul, Judá, a capital é Jerusalém. Joacás, que era filho de Jeú, de 17 anos, começou a reinar. E aqui, presta bastante atenção que diz o versículo 2. Ele fez o que é mal aos olhos do Senhor. Seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que havia levado Israel ao pecado, e deles não se apartou. Foi o pecado que Jeroboão levou o povo de Israel. O pecado da idolatria, o pecado de se afastar do Deus único, verdadeiro, para servir outros deuses. E a tristeza é aqui na palavra de Deus nos dizer que o mesmo caminho também Jeú está fazendo também, né? Então, Padre vira uma página da Bíblia e movimenta a caneta por cima da mesma. Joás, rei de Judá, começou a reinar sobre Israel em Samaria. Então, Joacás, que era filho de Jeú por 17 anos, ele é que fez o que é mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Joacás estava reinando aí no norte. Ora, se ele fez o que é mal, a palavra diz que a ira do Senhor inflamou-se contra Israel. Por todo aquele tempo, ele entregou os israelitas às mãos de Hazael, rei de Arã, e às mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael. Mas Joacás, aí, novamente, volta aqui para nós Joacás, suplicou ao Senhor e o Senhor o atendeu, pois viu a opressão que o rei de Arã exercia sobre Israel. Então, a gente viu antes ali o versículo 2, e agora é importante anotar aqui o que está dizendo para nós o versículo número 4 desse capítulo 13. Então, versículo 4 é para nós uma mensagem divina. Joacás suplicou ao Senhor e o Senhor atendeu, pois viu a opressão que o rei Arã exercia sobre Israel. Mesmo pecando, mesmo não fazendo aquilo que era agradável ao Senhor, humildemente ele foi pedir a intervenção do Senhor. Humildemente ele foi suplicar a graça do Senhor para que viesse socorrer o seu povo.
Sabe, mesmo que tenhamos pecado, tenhamos falhado, tenhamos feito aquilo que não corresponde à graça de Deus em nós, busquemos o arrependimento sincero, verdadeiro. Busquemos a correção de vida, de hábitos, de costumes, de atitudes e humildemente nos coloquemos na presença do Senhor. Todos os pecados trazem consequências para a nossa vida, para a vida de quem está ao nosso lado, para a sociedade. E os males se abatem sobre a nossa vida. Então, mesmo que tenhamos caído em pecado, levantemos e supliquemos a graça do Senhor. Supliquemos que a mão do Senhor se levante para nos socorrer, nos atender, nos libertar, nos restaurar e nos conduzir novamente pelo caminho da vida. O Senhor, diz ao versículo 5, deu a Israel um Salvador, e sua terra foi libertada da mão de Arã, e os israelitas puderam novamente morar em suas tendas como do passado. Contudo, olha que tristeza, diz o versículo 6, contudo, não abandonaram os pecados que a casa de Jeroboão havia levado Israel a cometer, mas prosseguiram neles. Até mesmo o poste sagrado em Samaria permaneceu em pé. Do exército, o Senhor deixou a Joacás apenas 50 cavaleiros, 10 carros, 10.000 soldados de infantaria, e o rei de Arã os havia esmagado e reduzido como o pó que se tritura no terreiro. O resto dos atos de Joacás, tudo o que ele fez, suas proezas, está escrito no livro dos Anais dos Reis de Israel. Joacás adormeceu junto de seus pais e sepultaram-no em Samaria. Seu filho Joás tornou-se rei em seu lugar. Então, Joás tornou-se rei em seu lugar. Que triste é a situação do povo, porque Deus, com sua mão poderosa, libertou. Mas, o que está nos dizendo o versículo 6, é que eles não abandonaram os pecados que a casa de Jeroboão havia levado Israel a cometer, mas prosseguiram neles. Às vezes nós estamos clamando, Senhor nos liberta, Senhor nos restaura, Senhor nos abençoa, Senhor nos cura, mas não abandonamos a vida velha, não abandonamos aqueles vícios, aqueles pecados, não deixamos de falar mal da vida dos outros, não deixamos de cometer as nossas idolatrias, nosso culto a nós, aos ídolos deste mundo. Não tem graça maior, graça no sentido de ser agraciado, do que abandonar os velhos hábitos, os velhos costumes, os pecados que muitas vezes tomam conta de nós, essas atitudes autoritárias, nossos comportamentos indignos, nossa maneira muitas vezes bruta, cruel de lidar com o outro, mas abandonar sobretudo as nossas infidelidades a Deus. Essa atitude é que precisamos ter e buscá-la a cada dia em nossa vida. A atitude que faltou a Israel, e por isso Israel demorou tanto, ou caía tanto nas suas próprias fraquezas e nos seus próprios limites, demorou tanto a se reerguer. No versículo 14 em seguinte, está dizendo que Eliseu adoeceu de enfermidade que o levaria à morte. Joás, rei de Israel, foi visitá-lo e diante dele rompeu em lágrimas, exclamando: meu pai, carros e cavalaria de Israel. Eliseu ordenou: trazer arco e flechas. Ele lhe trouxe um arco e flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: põe a mão no arco. Ele assim o fez. Eliseu pôs sua mão sobre as mãos do rei e disse: abre a janela do lado do oriente. Ele abriu. Eliseu disse: atira a flecha. E ele atirou. Então Eliseu profetizou: flecha da salvação do Senhor, flecha da salvação contra Arã. Em Afeque vencerás Arã até exterminá-lo. E continuou: pega as flechas. O rei as pegou e Eliseu disse:
golpeie a terra com a ponta. E ele a golpeou 3 vezes, depois parou. Mas o homem de Deus irritou-se contra ele e disse: se tivesse golpeado 5 ou 6 vezes, venceria Arã até exterminá-lo. Agora só o vencerás 3 vezes. Eliseu morreu, foi sepultado, e bandos de Moabe invadiram a terra pelo início do ano. Alguns homens que estavam sepultando um morto, ao avistarem os bandos, jogaram o cadáver no túmulo de Eliseu e fugiram. Quando tocou os ossos de Eliseu, o homem reviveu e pôs-se de pé. Aqui tem umas coisas importantes, né? Sobretudo a graça de ser um homem de Deus. Eliseu foi até a hora da morte e foi inclusive já morto, porque quando aquele morto tocou nos ossos, aliás, no túmulo de Eliseu, ele pôde ressurgir. É apenas uma parábola, mas sobretudo um ensinamento para nós, o quanto o homem de Deus tem a graça de Deus, mesmo doente, mesmo enfermo, mesmo agonizando, mesmo depois de morto, a graça de Deus permanece sobre ele. O quanto é importante o homem de Deus caminhar na presença de Deus, ser fiel a Deus e corresponder à graça de Deus que paira sobre ele. É assim que Eliseu morreu, é assim que Eliseu, mesmo já morto, continuou a espalhar a graça de Deus para quem dele se aproximava. Muito bem, vamos trazer conosco o Padre Antônio Xavier. Em outro ambiente, Este capítulo Padre de Antônio 2 Reis Xavier. nos traz uma história interessante do rei Joás. Mas eu quero me deter apenas a um pequeno detalhe, que aqui é dito que o rei fez aquilo que era mal aos olhos de Deus. Essa é uma expressão muito comum dentro do livro de Reis, especialmente quando se fala ali dos reis do Reino do Norte, depois daquela divisão ali após o tempo de Salomão, o Reino de Israel no norte e no sul o Reino de Judá, e que vai ter várias confusões assim, mas é sempre dito em relação aos reis do norte e às vezes aos reis do sul também, que fez mal aos olhos de Deus. Essa expressão fazer algo mal aos olhos de Deus não significa que a pessoa cometeu diretamente um pecado, porque isso é compreendido e pode ser inclusive espiado. Existem diversas formas assim de serem feitos. Existe o Yom Kippur, o dia do perdão, existe o sacrifício que se oferece ali para pedir perdão, existem os gestos de caridade, tem muitas coisas, e também a falibilidade humana está sempre em jogo dentro das situações. Por isso um próprio Salmo vai lembrar que um justo ele peca 7 vezes ao dia, nos fazendo esse tipo de referência que não se trata exatamente de pecado. Aqui o que está em jogo é a injustiça e a falta de caridade, a falta de amor para com o próximo, porque é isso que é injustiça, é isso que é falta de caridade, a falta de amor para com o próximo. E quando um rei assim agia, ele cometia o pior de todos os crimes de função que ele podia cometer. Hoje em dia nós falamos muito no nosso campo de Constituição e nos últimos anos aprendemos bastante essas palavras como crime de responsabilidade. Era exatamente isso, era o mais alto crime de responsabilidade que um rei poderia cometer, porque o rei em si estava numa função de representar Deus na condução do povo. Claro que não perfeito, né? Não era uma condução perfeita ali, ele não era perfeito nisso, mas ele estava para conduzir. Por isso até o símbolo do pastor é aquele que conduz o rebanho. E o que acontecia? Alguns reis, por vaidade, por desejo de grandeza, por desejo de riqueza, por querer expandir então ali o seu território, fazer bons acordos que lhe desse vantagem, acabava fazendo o quê? Acabava se corrompendo no quesito da fé e, consequentemente, agia com injustiça em relação ao povo, criando guerras desnecessárias, onde pessoas morriam, não destinando o dinheiro que deveria destinar para cuidar daqueles que eram mais pobres, pegando esse dinheiro para investir em outras coisas, às vezes até mesmo no maquinário de guerra, na reconstrução de seus palácios, e isso era dito fazer o mal aos olhos de Deus. É interessante essa dimensão que a gente vê, né? Para Deus, as ações, elas importam muito. Mas mais do que as ações, importa o coração.
Porque se no coração existir desvio, certamente as ações vão estar reproduzindo isso que existe no mais profundo do coração. E é por isso que Jesus vai nos dizer que devemos ter um coração manso e humilde como o dele. O Ezequiel, no capítulo 37, vai nos falar da necessidade da troca do coração para ter um coração de carne, ou seja, segundo a vontade de Deus. Senhor, eis-nos aqui, meu Pai. Padre Roger está de pé diante de quadro de nossas Jesus. misérias e nossas fraquezas. Nós te louvamos e te bendizemos pela tua palavra, que nos ensina a viver, que nos ensina a sermos corretos, justos e andarmos sempre na tua presença. Dai-nos a graça, Senhor, de seguir-te com fidelidade. Com toda a fidelidade da nossa alma e do nosso coração, ensina-nos a fazer a tua vontade. Senhor, eis-me aqui, eu sou teu servo. Ensina-me a te servir com amor e fidelidade por todos os dias da minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É a palavra de Deus que é luz para dirigir nossos passos, iluminar nossa vida e conduzir o nosso caminhar. Continue meditando aí na sua casa, no seu cantinho, no seu quarto, a palavra do Senhor. É ela que traz vida para a nossa vida. Deus abençoe você. Eu te aguardo no próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Padre caminha em direção à mesa, coloca a Bíblia sobre ela, senta em cadeira vermelha e pega a caneta 4 cores. Audiodescrição Luísa Landroni. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.